Olá pessoal, tudo bem? Essa videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês fazer ampliação com uma técnica de graduação, que são essas linhas aqui, que eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Antes de mais nada, eu vou enviar para vocês uma imagem aqui pelo celular já graduado, tá? A turma de desenho vão fazer essas frutas. E a turma de pintura em tela, estou enviando esse vaso aqui com flores. Então, turma de desenho, essas frutas. O celular vai auxiliar vocês, porque no processo a gente vai poder ampliar quadradinho por quadradinho para fazer o desenho, ok? Então, quadradinho por quadradinho, para a gente fazer ampliação. Agora eu vou melhorar a luz e retomar aqui e explicar para vocês o passo a passo. Dando continuidade então. Então é com essa técnica a gente pode pegar qualquer imagem, tracejar aqui, fazer a graduação, fazer a ampliação ou a redução, tá? Mas antes de mais nada, a gente tem que compreender a proporção. Que a gente vai pegar aqui, essa figura aqui, ó, uma forma meia... é um quadrado, para fazer na folha, aqui no caso, tá dando 210 milímetros por 130 milímetros. Mais conhecido como 13 centímetros. Então, primeira coisa, né? A gente tem que conhecer na régua o que é milímetro, que cada tracinho desse aqui é milímetro. Centímetros são 10 milímetros. Então, tem que conhecer a régua. Então, eu estou fazendo em milímetros aqui porque dá quebradinho. No caso aqui, das 210 milímetros, que pode ser 21 centímetros, e 13 centímetros ou 130 milímetros. Então a gente tem que entender, como eu estava falando, de proporção, para a gente ampliar, passar para o papel. Esse desenho aqui, ele tem 140 milímetros ou 14 centímetros por 130 milímetros ou 13 centímetros, tá ok? Então, eu vou passar isso aqui para uma folha A4. Passar para essa folha aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Ah, tá aqui. Passar para essa folha. Então eu tenho que ver a proporção. Como que vai caber esse desenho ampliando nessa folha. Poderia estar desenhando numa porta, numa parede, numa cartolina. Então eu tenho que entender da proporção. O que é a proporção? Para a gente lembrar de proporção, a gente tem que lembrar da tabuada. Por exemplo, a tabuada do 2. 2, 4, 6, 8, 10, assim por diante. Então, a cada número 2 vai ampliando na proporção. Então, para eu chegar na proporção aqui, para eu entender, eu vou fazer o seguinte. Então, tem 14 centímetros. Se eu dividir ao meio, vai dar 7 centímetros ou 70 milímetros. Então, estou vendo aqui que a proporção é tipo na tabuada do 7. 7, 14, a próxima é o quê? 21. 7, 14, 21. Então, dá 70 milímetros, 140 milímetros, 210 milímetros, 21 centímetros. Então, cheguei para eu ampliar,
eu vou ampliar com 21 centímetros. E aqui no caso, a lateral é um pouquinho, é 1 centímetro menor, é 130. Então, metade de 130 é 65. Então, a proporção é 65, 130, 195, tá? Então, a minha ampliação vai ser 195 por 210, para caber numa folha de sulfite A4. Então, eu coloquei aqui, ó, 210 por 195. Então, tá aqui a proporção. Eu vou fazer essa ampliação. Desse tamanho aqui, poderia ser menor, mas como eu imprimi desse tamanho, para passar para um tamanho maior, para uma folha, vai ser na 4, vai ser nessa proporção então. 210 por 195. Se a gente quisesse fazer isso aqui, esse desenho, numa parede, uma parede grande, a gente queria fazer esse desenho aqui 10 vezes maior. Então, como que ficaria? Ficaria 2,10 metros na parede por 1,30 metro. Se eu quero ampliar isso aqui 10 vezes mais, 10 vezes mais, numa tela, por exemplo, ficaria 2,10 metros por 130. Então, é a única continha que a gente tem que fazer nessa técnica. O resto é muito simples. Então, vamos começar. Primeira coisa, eu já tenho aqui a ampliação. 2,10 metros por 195. Vou ampliar esse desenho aqui nessa folha. Já tem a proporção, o retângulo aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer uma linha aqui, cruzar. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Então, fiz o X. A única continha que a gente tem que fazer é dividir essa linha ao meio e essa linha ao meio. Dividir aqui ao meio e vou cruzar aqui no centro. Dividir essa aqui ao meio. Faz a continha no celular. 195 dividido por 2 dá 97,5. Dividir ao meio. Ok? Essa é a parte mais complicada, tá? Agora é fácil. Agora é só juntando aqui, ó. A parte mais complicada são as proporções. Fez o quadrado, o retângulo, no caso aqui, o resto fica mais fácil porque é só cruzar, não preciso medir mais nada. Porque tinha uma técnica anterior que era o quadriculado. O quadriculado tinha que medir quadradinho por quadradinho. Essa daqui não. São essas diagonais aqui. Então, dividi em 4. Agora eu vou subdividindo. Ó. Essa ponta com essa ponta aqui. Vem desde cima. Essa ponta com essa ponta aqui. Agora eu vou juntar essas pontas aqui. Então já tenho um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Já está na proporção.
Só tenho que fazer agora cada quadradinho, dentro de cada quadradinho eu vou fazer esse X, ó. Tá? Só as linhas passarem de ponta a ponta. Feito. Então já tem aqui a folha já graduada para eu fazer a ampliação. Então ficou 4 por 4. E dentro de cada quadradinho, um X. Então, na proporção, eu já passei desse tamanho, de 14 centímetros, para 210 milímetros. 140 milímetros para 210 milímetros. Quando tem 3 números aqui, milímetros. 2 números, centímetros. Ou um número, né? 1 centímetro, 2... É que eu falei, da régua. Não sei se eu estou sendo bem claro com isso aqui, mas vocês têm que entender, é isso aqui, ó. Cada tracinho desse aqui é 1 milímetro. 10 milímetros corresponde a 1 centímetro. Vou deixar bem claro para vocês. Só essa continha que vai ter que saber. Que é o básico também, né? Então, já ampliei aqui. Agora eu vou fazer a ampliação do outro desenho para a turma de pintura. Vocês podem acompanhar, porque é a mesma coisa. Primeira coisa, eu tenho que achar o quê? A proporção. Esse desenho aqui, ele tem 13 centímetros ou 130 milímetros por 155 milímetros, ou 15,5 centímetros. Por isso que eu coloquei milímetros, porque deu quebradinho aqui. Porque quando vocês pegarem a imagem, não vai ser, na maioria das vezes, não vai ser exato. Por isso que eu estou usando milímetro. Ficou bem claro, né? Então, o que eu tenho que achar? A proporção. Se eu tenho 130 milímetros, a metade é 65. Então, a proporção é de 65. A cada 65 milímetros, eu vou aumentando. 65, 130, 195. Que vai ser na nossa folha. Então, nós vamos fazer aqui 195 por... Aqui está dando 155. A metade, 77. Então, a proporção é 77. 77, 155... 232. Aí eu ampliei aqui na minha folha de sulfite. 195 por 232. 232, tá? Outra coisa, se eu quiser diminuir, essa técnica, como eu falei, serve tanto para ampliar como diminuir. Se eu fosse diminuir, eu ia pegar 65 por 77, que daria, na proporção, essa forma aqui. Então, essa forma proporcionalmente corresponde a essa forma aqui. E ampliando corresponde a essa forma aqui. Se eu quisesse fazer 10 vezes maior, eu aumentaria aqui um 0 de cada lado, ficaria 1,95 m por 2,32 m. Se eu fosse fazer numa tela, desenhar na parede, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir ao meio os quatro lados. Feito isso,
Divido em 4. Depois que eu divido em 4, faço o X de ponta a ponta. Certo? Aqui tá 4 por 4 também. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então vou ter que cruzar isso aqui. Vou adiantar o vídeo para não ficar muito comprido. Dividir em 4 partes iguais. Tem que dividir em 8. Vou cruzar aqui e cruzar aqui. Fiz 8 partes iguais. Tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, eu tenho que, dentro de cada quadradinho, eu tenho que fazer um X. Então, tá feito. Fiz a graduação aqui, o quadriculado, com essa técnica aqui das linhas diagonais. Que é mais simples, porque basta você fazer essas divisão só para começar. Depois é só fazer as linhas cruzadas aqui, não precisa mais fazer a medição, tá? Então, essa videoaula, eu quero que vocês, quem tiver um pouco de dificuldade, ir fazendo passo a passo, pausando o vídeo, tá? Eu quero que vocês façam essa graduação na folha. Turma de pintura vai fazer essa figura aqui, tá? E turma de desenho vai fazer essa figura aqui. Agora é o seguinte, eu fiz as linhas mais escuras para ser visto no vídeo. Agora, para quem está desenhando, a linha tem que ficar bem clarinha, porque depois a gente vai ter que apagar tudo isso. Vai fazer o desenho, a ampliação, e vai ter que apagar. Então, para vocês aí, vocês têm que fazer a linha quase invisível, porque vai ter que apagar essas linhas depois. Ficou claro? Tá? Então, turma de desenho. Estou mandando a imagem no celular. Vocês vão fazer numa folha de sulfite essa ampliação aqui. Porque na próxima aula a gente vai fazer o passo a passo. Eu vou ensinar para vocês como desenhar em cima dessa graduação aqui. E a turma de pintura, vamos fazer primeiro no sulfite, com essa mesma proporção. Aí eu vou ensinar o passo a passo. Entendendo isso, a turma de pintura vai poder riscar na tela. Aí nós vamos fazer essa pintura aqui na tela. Quem gostou dessa imagem aqui, para pintar na tela, pode usar ela. Ou, se for o caso, aprende o conceito e faz com outra imagem para riscar a tela. Tá ok? Então, essa é a primeira videoaula de ampliação. Eu vou preparar a próxima, aguardar vocês fazerem as linhas, aí vocês me dão um retorno, só escreve feito, acabou de fazer essas linhas aqui, escreve feito, manda para mim pelo WhatsApp, aí eu vou ter a noção de quem fez, aí dou continuidade para fazer o passo a passo no desenho, tá bom? Até a próxima aula, um abraço a todos.